Hoje a gente vai começar falando de um assunto super importante, que é um pai que chegou até a justiça em busca de um melhor tratamento para o filho que tem uma epilepsia grave. Na verdade, ele precisava e conseguiu de uma autorização da justiça para plantar maconha e produzir em casa o remédio para o filho dele. O Alexandre está aqui, a gente vai conversar com ele, mas antes eu queria que a gente visse uma reportagem mostrando como é que anda o uso do medicamento à base de maconha aqui no Brasil. Vamos ver. Um documentário de 2014 mostrou a luta da família da Anne. O Norberto e a Catiele, pais da menina, descobriram que em outros países, pacientes como ela eram tratados com um remédio à base de canabidiol, substância encontrada na maconha. Eles decidiram, então, enfrentar a lei e importar o medicamento, mesmo sabendo que era proibido no Brasil. O caso deles foi parar na justiça e a família conseguiu autorização para importar o canabidiol. Anne, na época com 5 anos, veio ao encontro logo após essa decisão. 1 ano e meio depois, ela voltou, de pé e com melhoras visíveis na saúde. A grande melhora na qualidade de vida. A história da Anne chamou a atenção para o debate sobre o uso medicinal da maconha no Brasil. No ano passado, o governo autorizou a prescrição e a importação de 2 substâncias encontradas na cannabis sativa, o canabidiol e o tetrahidrocannabinol. Na família do Gabriel, a luta foi além. Então, vocês já detectando a epilepsia severa, vocês tentaram todos os medicamentos tradicionais? A maioria dos medicamentos, a grande maioria é chamado anticonvulsivante. A maioria nacionais, internacionais, a maioria a gente tentou. Indicados pelo médico, claro. Tudo indicado pelo médico. E onde vocês encontraram, enfim, um alento ou talvez a melhor medicação para o caso do Gabriel? Foi no canabidiol. Maconha medicinal. E aí a gente começou primeiro testando, viu que ele melhorou muito, principalmente no comportamental. Só que aí entra a questão financeira, né? Porque a medicação era cara. E aí estava muito difícil. E aí a gente falou assim, não, a gente vai plantar isso. Entendeu? Se é proibido, vamos correr atrás. Por que não vai me liberar? Entendeu? Meu filho está com problema e ele pode vir e morrer por causa disso. Desde o fim do ano passado, a família pode plantar maconha em casa para uso medicinal. O Gabriel hoje tem 14 anos. A vida dele foi como a de qualquer garoto considerado normal até os 7 anos de idade. Foi quando uma doença causada por um vírus no cérebro desencadeou uma epilepsia severa. Ele tinha no início, ele tinha de 10 a 15 crises por dia. Hoje ele tem 15 por mês. Melhorou a questão do cognitivo, a parte comportamental, o social dele na escola. O nosso objetivo em relação à planta, inclusive, é que esse remédio seja fabricado no Brasil. E a um preço justo. Tenha nas farmácias. Né? Porque a gente vê muita família, muitas, que não tem acesso. Não tem acesso a isso. Entendeu? Não tem hipótese alguma conseguir esse remédio, entendeu? Alexandre, primeiro eu quero te agradecer por você ter vindo aqui. Eu sei que é um assunto doloroso, eu sei que é emocionante, é muito forte, né? A gente vê o sofrimento de um filho e a luta toda que é necessária para vê-lo melhor de alguma maneira, né? Sim, eu quero só agradecer estar aqui, agradecer a Deus, agradecer a oportunidade que você me deu, a minha esposa, que é o pilar da minha vida, da minha família. A gente está já lutando com isso há 6 anos. E antes de chegar a isso, foi muita luta, é uma batalha gigante, porque 2010, quando começou, quando meu filho saiu, ele ficou 2 meses e 15 dias na UTI. E quando ele saiu, ele não falava, ele não andava, ele perdeu a memória. A gente buscou tudo que tinha da ciência, da medicina, para recuperar um pouco ele. Uhum. E a gente conseguiu justamente... A última coisa que a gente tentou foi a questão da maconha medicinal. Te causou alguma surpresa quando você ouviu falar nisso? Na maconha medicinal, você já tinha ouvido falar alguma coisa? Eu já faço um movimento em relação ao preconceito. Porque a questão da maconha medicinal é a questão da epilepsia. As pessoas que têm epilepsia sofrem um preconceito até hoje por causa da informação. Porque existem vários tipos de epilepsia. Uhum. E eu pesquisei demais a questão da maconha medicinal em relação aos Estados Unidos. Israel é hoje ponta, já estuda isso há 50 anos.
E eu vi que a gente tinha tentado de tudo. Existe uma equipe que acompanha meu filho, que aí o médico ele falou, não tem mais o que fazer, porque ele fez cirurgia, botou o nervo chamado tipo marca-passo para o cérebro. E mesmo assim... Mesmo assim, continuava as crises. E a questão não é só a crise, é a questão do comportamental, do cognitivo, da memória. Não, a gente, o Felipe ainda não é pai, mas eu tenho certeza que também compreende que a gente vai atrás do que for possível para a melhora de um filho. E é um desespero, né, Fátima? Porque são muitos ataques, né, epiléticos, assim. Eu imagino que deva ser para vocês muito difícil o cotidiano com esse filho. E você vê o seu filho adorado ter esse tipo de coisa, né? Deve ser muito terrível, né? E se é para o bem dele, né, a maconha medicinal, por que não desenvolver isso? Porque vai ser para o bem dele, vai ser para o bem de milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Porque hoje no Brasil, a questão da Academia Brasileira de Neurologista tem 4 milhões de epiléticos no Brasil. 300 novos casos por dia. Isso dito por Dr. Li Min Lee, da Unicamp. Ele ganhou o prêmio em Montreal, no Canadá, sobre divulgar a conscientização da epilepsia. Então, na verdade, assim, o problema é o preconceito, né? É o preconceito, a falta de informação. Jairo, você, no Brasil, realmente a gente ainda está engatinhando em relação a esse uso? Eu acho que a gente está engatinhando sim, Fátima, e isso tem que crescer, né? Tem um preconceito muito grande também, a gente está falando de preconceito com relação à epilepsia, mas eu acho que tem um preconceito muito grande também com o uso da maconha com fins medicinais. E a maconha é uma planta, como tantas outras plantas, que tem princípios ativos que a gente usa em diversos remédios para diversas questões de saúde do ser humano e dos animais também, né? Então, eu acho que a gente precisa perder um pouco esse preconceito, entender que ela é um recurso terapêutico, sim, que bem utilizada, que bem pesquisada, eu acho que ela pode fazer bem, trazer benefícios para muitas pessoas, né? Então, eu concordo totalmente com o Alexandre que a gente tem que avançar nessas pesquisas, que cada vez mais a gente tem que pensar na maconha ou nos produtos derivados da maconha como possibilidades terapêuticas, né? Eu queria saber muito como é que você está se preparando para poder extrair, mas deixa eu só dar um dado aqui que a Anvisa liberou em janeiro desse ano, aprovou pela primeira vez o registro de um remédio à base de maconha aqui no Brasil, que tem o canabidiol, que é o CBD, e o tetrahidrocanabidiol, que é o THC na composição. E autorizou também a importação, que antes não era autorizada. E é um medicamento indicado para pacientes adultos que têm também esclerose múltipla e rigidez excessiva dos músculos, né? Então, que são duas medidas que surgiram e que a Faculdade de Medicina da USP terá o primeiro centro de pesquisa em canabidiol do país, que é um centro que está sendo montado em Ribeirão Preto exatamente para desenvolver esse tipo de trabalho. Mas o UFRJ já também tem como projeto Farmacannabis. Você é uma das famílias, tem 3 famílias que estão sendo preparadas para extrair o óleo da maconha, porque não é assim, plantou, como é que eu vou fazer com o medicamento? A gente não tem o conhecimento, né? É um processo, o Alexandre pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, mas enfim, é um processo, tem várias fases, tem que plantar, tem que secar, tem que extrair, né? Isso. O fruto, enfim. É a florzinha, né? É a flor. É a flor. Através da flor. O que acontece? A espécie, ela foi criada pelo homem. E há variações de espécie para cada tipo de coisa. A maconha chegou no Brasil desde as caravelas, entendeu? O tecido, era usado como tecido, como papel. E hoje ainda tem o preconceito em cima dessa planta, porque qualquer medicamento é a base de planta. É uma flor, é como se fosse uma rosa. É porque há uma confusão entre o uso terapêutico e o uso, a gente podia dizer, acho que recreativo, né? O uso, assim, que não seria um uso para um fim medicinal direto. Aí acho que é isso que causa na cabeça de quem ouve pela primeira vez, nossa, mas vai ser uma planta à base de... né? Mas eu acho que é questão de hipocrisia, porque a questão... Não, eu concordo com você, só estou dizendo que o que gera a confusão é na isso. cabeça das pessoas, mas a questão do recreativo, o cigarro e o álcool, o tabaco... detona muito mais a pessoa a questão de doença do que a questão da maconha. É só fazer a questão simpósios, trazer a ciência, as pessoas da neurociência, da Famaco, para fazer um debate. Agora, Lorosa, e tem ainda a questão de ser muito caro. Quer dizer, um medicamento eles precisariam gastar por mês R$5.000. Quem pode gastar R$5.000 num medicamento apenas, né? Se isso você pode fazer essa extração com um preparo e como ele está passando por um treinamento na UFRJ, para fazer isso em casa.
Pô, pode crer, baratear, pô, vai ajudar muito mais gente, né? É o lance mesmo de a questão do preconceito, né? Parece que eu sempre venho aqui no teu programa, eu tenho que falar sobre preconceito. Agora, o preconceito da planta, né? É em cima da planta. E que, na verdade, pô, eu acho que a grande confusão que a nossa geração fez foi tratar esse assunto como assunto de polícia, quando, na verdade, é assunto de medicina, né? A maior autoridade em maconha ou em drogas não pode ser o policial. Tem que ser a maior autoridade, tem que ser o médico. É quem estudou para saber se aquilo ali serve pra gente ou não, de alguma maneira. Então, pô, eu acho importantaço a gente estar discutindo isso, né? Porque, pô, há muito pouco tempo atrás não podia nem se falar disso, né? Porque, que isso, onde já se viu, né? No horário desse e tal, falando sobre essas coisas. Mas eu acho que é importante pra caramba a gente começar a discutir sobre isso, né? Que a solucionática é necessária para cumprir a problemática, né? Para suprir a problemática que a gente vive. Como o álcool era proibido, né, no começo do século XIX nos Estados Unidos, e depois veio a ser liberado, eu acho que a gente tem que ver tudo com olhos mais abrangentes, né? De repente, é uma coisa proibida ou liberada por causa de outros interesses econômicos. Depende do fim, falar né? da indústria do algodão contra a indústria do cânhamo. Tem várias questões aí que eu acho que a gente tem que parar e pensar. Hoje em dia a gente tem acesso à informação. A gente pode discutir e melhorar esses conceitos, né, para viver uma sociedade melhor, agora, mais justa. Eu acho só muito importante a gente lembrar, né, com relação ao uso medicinal da maconha, né, que precisa também de cuidado, né, assim, não pode sair plantando em casa qualquer variedade, né, existem muitas variedades, você tem que ter uma concentração especial de THC, de CBD, né, para causar um efeito protetor, né, um efeito terapêutico e não eventualmente trazer até riscos para a criança. Então tem que conversar com o neurologista, tem que conversar com o especialista em epilepsia, em quem está acostumado ou pode oferecer esses recursos. E mesmo as plantas, né, o Alexandre sabe disso, ele pode até falar um pouquinho melhor, você tem algumas variedades específicas, né, que podem ser utilizadas. Sabe né? qual é a minha curiosidade? Você está lá plantando, mas eu ainda não vi nenhum vaso com flor. Até então... Isso é uma planta. Demora, né? Não é assim. Plantou, é igual uma rosa, igual qualquer planta. E você vai ter que ter em fases diferentes para que você possa ter isso de uma certa regularidade. Exatamente. Como ele falou, existem vários tipos. Como você acabou de falar também, questão da esclerose múltipla, dores crônicas. Cada tipo de epilepsias serve para cada tipo de planta. Entendeu? Por isso que é difícil, porque existem vários tipos da maconha e existem vários tipos de epilepsias. Então, só um médico realmente vai poder ver que tipo de tratamento. E vocês lá para preparação, para retirada do óleo, você é tranquilo? Você achou que A preparação do óleo é tranquila. O problema é você saber o que tem dentro do óleo. Aí tem que ter um laboratório específico, que é o da UFRJ, com a professora e doutora Virgínia, em relação a você saber certo do que tem dentro do óleo. Senão vai prejudicar o paciente. O Fantástico mostrou uma reportagem do Chile, que parece que foi o primeiro país a autorizar, né? E é incrível, porque lá é uma ONG que ensina para as famílias autorizadas, de uma forma legal, a preparar esse óleo. Então, as mães participam da oficina, como se fosse uma oficina de extrato de qualquer óleo de qualquer planta, aprendem a fazer. Foi o primeiro país da América Latina a autorizar isso. Então, realmente é importante. Os países estão avançando em relação a isso, né? E é muito importante isso. Eu não posso pegar a planta do Alexandre se o meu médico não autorizou para o meu filho. Enfim, né? Assim, é um uso específico, caso a caso, né? Tem que saber a concentração certinha. Então, precisa ter esses controles. Isso. Né? E a melhora, você falou assim, o número de convulsões é muito evidente? Porque no caso da Anne, quando ela veio aqui, a gente ficou muito impressionado como ela veio. Primeiro no colo, sem conseguir nenhum tipo de firmeza, e depois veio com a mãe, com a ajuda de um aparelho, já começando a se locomover e tendo um outro tipo de participação. Para o seu filho também. Exatamente, porque existem vários tipos, como eu falei, de epilepsia. E a epilepsia não é questão só a crise convulsiva. O ser humano vive de comportamentos sociais, cognitivo, ele tem que estudar, né? Ele vai ter que trabalhar. É uma pessoa. E melhorou a questão da crise, que ele tinha 30, foi para 15, agora está em 5. E a parte comportamental, memória, melhorou demais. Vocês conseguem que ele tem algum tipo de atividade fora, já escolar, alguma coisa assim? Que Ano retrasado, ele ficou fora da escola, porque o que acontece? Quando vamos falar que eu sou amigo do Berenice Piana, que ela já teve aqui várias vezes. Sim, do autismo. Eu estudei
eu estou estudando demais a questão disso. E o autismo, 67% tem crise convulsiva. Quando se fala em epilepsia, é uma palavra grega que fala que a pessoa foi cometida, pega, abraçada. Só que o que acontece? Na época da Idade Média, a epilepsia, quando tinha no Alexandre o Grande ou os reis, entendeu? O Júlio César, ele foi abraçado pelos reis. Quando não era eles, tacado fogo. Como Joana d'Arc foi morta dessa forma. Quer dizer, tudo tinha a ver com a conveniência e com, né, da situação, né? Exatamente. A leitura da crise era diferente de acordo com o poder. Mas trouxe até o dia de hoje, entendeu? E a variedade das epilepsias, as pessoas, quando se fala em epilepsia, pensa que a pessoa vai cair, tremer e babar, salivar. Qual é o seu sonho para ele, Alexandre? Você quer que ele volte à escola? O que você deseja para o seu filho, para o Gabriel? Olha, a questão dele melhorar é evidente, mas a questão é uma missão, entendeu? Quando você acredita em Deus, é uma missão, não só a ele, como vários seres humanos. Porque a gente, como ser humano, a gente tem que começar a pensar, porque a gente só pensa em acumular dinheiro ou imóveis, tem que começar a pensar em ajudar o próximo. E justamente nas pessoas que têm problemas neurológicos. Tem que começar a se situar nisso e melhorar as pessoas. E as pessoas que não sabem pensar direito, não sabem se posicionar direito. Começar a entender esse mundo. Porque o ser humano, ele perde muito tempo em acumular dinheiro em conta de banco e comprar imóveis, e o próximo está ali do lado dele e não consegue ajudar. Uma coisa tão simples. E você acha que esse tipo de dificuldade que vocês enfrentaram ajudou muito a sua família, você e sua mulher, a abrirem os olhos para esse tipo de olhar para a vida? Sim. A questão que quando isso aconteceu, eu fiquei realmente abalado. Você tem filhos, né? Sim. Não é? Ainda mais que no seu caso ele estava com quase 8 anos quando teve o primeiro problema, né? Sim, ele estava sendo preparado para a CapUERJ, para você ter uma noção. E isso que é um colégio de aplicação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, é um colégio fortíssimo, difícil de entrar para lá, né? Sim, sim. O UFRJ, mas ele estava muito bem. Ele ia ser preparado para isso. E isso tudo acabou. Porque a memória hoje dele não absorve. E aí você parte para outro lado. Você vai para o medicamento, que antes de chegar nisso, como falou na reportagem, a gente tentou todos os medicamentos nacionais importados. Cirurgias, dietas específicas, até chegar ao canabidiol. Foi através da Abra Cannabis, que eu cheguei através do canabidiol e ganhei na justiça, pelos advogados dessa associação, a questão de ganhar na justiça. Demorou 1 ano e meio e até hoje não recebi nada. É muito sofrimento, é muito difícil tudo isso, né? Você olhar esse dia a dia da família e de tantas outras que não tem nem a informação que ele tem para correr atrás, né? Eu fico muito curiosa de saber se vocês tiveram apoio dos médicos, Alexandre. Porque para os médicos deve ser... Você faz medicina para ajudar ao próximo, né? Então, assim, deve ser muito importante para eles que se desenvolva esse tipo de pesquisa no Brasil, né? Sim, o doutor Eduardo Faveret é um especialista em epilepsia e é um dos diretores do Hospital do Cérebro. Não só ele, tem uma equipe inteira atrás do meu filho e são uma equipe, todos eles especializados. Mas mesmo assim ainda é muito pouco em relação quando se fala em cérebro, em questão de epilepsia. Entendeu? Ainda falta muito, a gente está muito pouco para atender. Hoje no Rio de Janeiro tem um dado que é 320 mil pessoas com epilepsia. É muita gente, entendeu? E é uma equipe enorme de especialistas. Por outro lado, assim, a gente fala de toda essa pesquisa que tem que ser feita por esse ângulo e tem também um outro lado da pesquisa, que o Jairo até já escreveu sobre isso, que é o pessoal preocupado também com o uso aí recreativo e não o uso medicinal muito cedo. Porque aí sim isso merece preocupação e atenção, né, Jair? Pois é, a gente tem visto no mundo, né, e acho que é uma política que tem crescido em vários países do mundo, da liberalização, né, da liberação do uso, descriminalização do uso da maconha, né? Aqui no Brasil está no Supremo, né, aguardando uma avaliação, um julgamento. Né? Exatamente, está em fase de discussão para ver o que a gente vai fazer, até com uma alternativa política a essa alternativa de repressão que a gente teve tanto tempo.
com isso, a gente tem visto, né, que as pessoas podem usar, né, nesses países mais tranquilamente, só que a preocupação do especialista é que o jovem, muito jovem, né, comece a usar maconha. Assim, a partir dos 18, dos 19 anos de idade, você tem condições neurológicas, né, teu cérebro já está um pouco mais estruturado para poder lidar com qualquer tipo de substância. Inclusive, são os únicos efeitos comprovados que a maconha faz mal, né, são esses durante a fase de formação do ser humano, desenvolvimento do cérebro. Então, assim, o cuidado que eu acho que a gente tem que ter é do uso, né? Começar muito cedo, né? Numa fase, né, importante de desenvolvimento cognitivo e etc. Isso impactar o futuro desse jovem, né? O que é diferente, por exemplo, de crianças que têm uma situação especial, um quadro neurológico, um quadro de epilepsia e que, enfim, precisam disso para um uso específico, né? Então, acho que esse o cuidado, né, que o especialista tá preocupado. Assim, vai aumentar as psicoses, vai aumentar vai piorar o desenvolvimento cognitivo, essa criança vai ter mais dificuldades e problemas de saúde mais para frente. Provavelmente muito semelhante ao uso do álcool antes dos 18 também, né? Né? Que é o que a gente fala, assim, o ideal é qualquer uso desses adicionais, desses, né? Tabaco também, né? Tudo antes dos 18, quando o seu corpo ainda não está completamente formado, e aí você teria uma consequência maior, né? Exatamente isso. Era bom ter debate em relação a trazer a área neurociências e os pesquisadores de fato mostrando a questão do cérebro por dentro e em ciência. Informação, né? Informação de fato. Informação. Exatamente. A gente pelo menos começa a enxergar que está chegando um caminho por aí, seja ainda na sua luta de ir até a justiça, seja nas universidades começando a trabalhar sobre isso. O que a gente deseja é que realmente cada vez um número maior de crianças, por um valor menor, consiga ser beneficiado por ele, consiga ser beneficiado por um tratamento assim, que já que existe em outros lugares são feitos, que a gente também consiga, né?